Ei, está falando sobre responsabilidade aqui. Está falando sobre medo. Você vai ser alargado por dentro. Escuta isso, por favor. Eu vejo muitos Jonas. Muitos Jonas. Porque insistem em algo. O problema não está neles. Não está neles o problema está em você. Nos deixa te jogar dentro d'água. Nos deixa te jogar dentro d'água. O problema não está neles. Pare de pôr a culpa neles. Toda a controvérsia, todo o problema está no fato de que você não está onde deveria estar. O problema não está neles. Nos deixa te jogar dentro d'água. Existe um grande peixe. Existe um grande peixe. Ele quer te abocanhar. Esse grande peixe quer te abocanhar, porém ele vai te devolver para fora somente quando você estiver alinhado, para você cumprir cabalmente com o propósito de Deus para a tua vida. Eu sei que não é difícil, é muito difícil ouvir isso, mas hoje é um dia de alguns Jonas que vão ser jogados para fora. Então para de pôr a culpa nos outros, porque está dando muita coisa errada. Assume de fato que você não está onde deveria. E por favor, entenda que quem está pondo o problema lá não é o diabo, é Deus. Entenda que quem está causando tudo isso é Deus por amor a você. Esse problema é por sua causa. Então faz assim: eis-me aqui, pode me jogar na água. Tem um peixe. Tem um peixe preparado para que você seja contristado, alinhado, confrontado para o propósito do Abba. Existe uma nação de cores. Existe uma nação aguardando que você seja alinhado para pregoar o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Então não se trata mais de ter medo de exposição. Não se trata mais de uma cadeira, de uma posição, de um status. Não se trata mais de nada disso. Deixa a gente te jogar na água, deixa. Então se algum momento você entendeu, deixa a gente te jogar dentro da água do Espírito. Pode ser que alguns ainda fiquem no porão. Pode ser que alguns ainda tentem se esconder, estão meio depressivos até. Mas escuta a voz do Senhor: sai do porão, sai daí, eu ainda tenho algo para você. Isso é muito pessoal e é para corajoso, para corajosa talvez. Malaga, yoga, dega, baba, biaço, kika, dala, plato, diga, da, Jesus.
Deixa a gente jogar você na água, deixa. Deixa. Cadê o Jonas? Deixa a gente te jogar na água. Por favor, sai desse lugar passivo. Sai desse lugar passivo. Sai desse lugar passivo. Sai de toda passividade. Ai, mas aí eu sou um profeta e eu vou ter que me expor. Antes ser exposto aqui do que ser exposto lá. Cadê a água, filha? Eu creio nos atos proféticos. Então vem cá, deixa a gente jogar você na água. Deixa a gente orar por você, pastor. Pastora, fique à vontade. Por favor, fique à vontade. Te seguirei até o fim. Envolve esses homens na água, seguirei, por favor. Uou! Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. dono do meu
coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração. Sim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior, o meu interior persegue o seu. Eu te seguirei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Oh, te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o para Ele. A gente não tem como falar para Ele o que Ele tem que fazer.
que a gente tem uma ordem, um começo, um meio e o fim, sendo que Ele é o começo, o meio e o fim. Ele não é só o alfa e o ômega, porque é por Ele, então passa por Ele. Então a gente não tem como falar, não, para agora que a gente tem uma liturgia. Desculpa, pastor, mas eu não consigo falar para Ele o que Ele tem que fazer. Eu lembro que Ele é soberano e Ele é o sim e o amém. Toda honra, glória a Ele, amém. Posso pedir para você sentar só um pouquinho, se você puder. Alguém ajuda esse pastor aqui, pelo amor de Deus. Ajuda ele. Ele não sabe, pastor tem que beber de pouquinho. Você vê, bebe demais, né? Mas nós devemos nos embriagar dele. Essa foi a orientação. Enchei-vos dele. A gente tem um problema de se encher dele. Sabe por quê? Porque assim como alguém que está alcoolizado, tá cheio de álcool no corpo, perde os sentidos. A gente tem um problema de se encher dele e perder os sentidos. A gente tem um problema, porque a gente ainda consegue, enquanto racional, determinar o que vai, o que a gente quer viver. Assim, sabe, tem coisa que é vergonhosa, não é? Fala isso, não é vergonhoso? Tem coisa que dá vergonha. Mas assim, quem se embriaga dele, sente os efeitos que alguém sentiria por conta do álcool, mas sente por conta da presença dele, sente por conta da ação dele. Então desculpe, não tenha vergonha de passar vergonha, diz o profeta Gustavo dos Reis Rodrigues. Meu filho, ele fala assim: pai, a gente não tem vergonha de passar vergonha, principalmente por causa dele. Não dá para ter vergonha. E aqui deixa eu te falar uma coisa. Não reclame das ovelhas, elas vão gerar conforme as varas. Não reclame do comportamento do rebanho, elas replicam o que elas estão vendo, elas geram o que elas estão vendo. Então, se elas tiverem líderes, pastores, cheios do Espírito de Deus, elas vão querer ser cheias do Espírito de Deus. Se elas tiverem pastores, pastoras, que se amam, que se respeitam, que dialogam, que têm uma vida abençoada em Deus, elas vão querer também a mesma coisa. Você vai ver o maridão saindo assim, sabe, andando na cidade, de mãozinha dada lá com a ovelha. Você vai ver a esposa cuidando do marido com todo carinho. Sabe por quê? Porque elas têm aonde observar, elas têm modelos, elas têm o que ver para pôr em prática dentro das suas casas. Amém? Pastores, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Amauri, isso não é relevante. O importante é Jesus. Eu venho do estado de Santa Catarina. Eu reconheço a honra de Deus de poder estar aqui com vocês, amém? De poder conhecer pessoas tão proeminentes, pessoas que têm uma história no Evangelho, e eu respeito isso. Eu respeito isso. Eu fui orar por um pastor, que eu não vou citar quem é aqui, e o Senhor me mandava dizer para ele que ele é importante, que ele permanecesse firme, porque nós precisamos ter para onde olhar. Nós precisamos de balizadores de segurança. E quando eu fui orar para ele, o Senhor me disse assim, para dizer a ele: fica firme aí, não sai da tua posição. A gente precisa, sabe, pegar o bastão, mas tem um porém. A gente precisa ter para onde olhar, a gente precisa ter um norte. Por que as pessoas precisam ter um norte? A direção, é o que dita a direção. Se você está no norte, eu ia vibrar mais um pouco por causa disso, cara. Cara, eu não sei você, mas às vezes está no lugar, a gente pega a bússola. Eu ficava invocado com isso, pastor. Mas por que tem que apontar para o norte? Por que não aponta para o sul? O norte vai ditar uma direção. O vento norte está aí. O vento norte está... Deixa eu abrir um parênteses, já eu termino de falar o que eu preciso. O vento norte
tem agrupado muita gente da adoração, da proclamação e da intercessão. Eu já conheço muita gente de Manaus, do Pará, alguns de Tocantins, outros do Macapá, que estão totalmente incendiados. Eu não sei você, pastor, mas você percebeu que os olhos do mundo estão aqui? O norte virou notícia no mundo. No mundo. Tem francês, americano, chinês querendo arrumar um jeito de entrar aqui, de falar que a gente não cuida bem do norte, da Amazônia. Não tem isso? Toda hora, não é? Mas sabe quem que colocou os olhos do mundo aqui? Aqui? Eles estão olhando aqui, querido. Eles estão olhando para o norte do Brasil. E eles estão tentando entender como extrair as riquezas daqui para eles. Eles não estão preocupados em cuidar disso aqui. Não estão. Eles não cuidaram do que era deles. Eles querem, como assim eles acabaram com as riquezas deles, querem acabar com as que estão aqui. E aí Deus virou o rosto de todo mundo e focou no norte do Brasil. E um dia eu perguntando, Senhor, que luta, tu está me levando para o lugar aonde está todo mundo querendo entrar lá. Tem rumores até de guerra, tem gente que diz que se deixar ele faz guerra para entrar aqui. Olha o nível do que Deus está fazendo. Eu falei, por que o Senhor está me levando para lá, meu Deus do céu? Se tiver guerra eu quero estar aqui na outra ponta. Filho, eu mirei o olho de todo mundo no norte do Brasil. Por causa da corrupção que estão dentro deles, querem subtrair alguma coisa. Foi fácil botar o olho de todo mundo lá. Só que eles vão ver uma noiva saindo adornada, pegando fogo. Eu preciso que o mundo inteiro veja o que eu estou fazendo. Então ele tirou toda a dispersão e falou, olhe lá. Então se você não está entendendo, por favor, passe a entender. Não desista, aguenta mais um pouco. Queima mais um pouco. É Deus, irmãos. É Deus puro. Ele falou assim para Josué, Josué, tem de bom ânimo. Não, eu tenho. Mas tem de muito. Luiz, tem de muito bom ânimo. Quando ele fala tem de muito, é igual falar Luiz. Quando ele fala tem de muito, fala, cara, não vai ser fácil. Só que depois a própria palavra diz que Deus, o Senhor, de Josué, suscitou o coração de todos os reis inimigos, de uma única vez contra Josué. Então é Deus que manda todo mundo olhar para um lugar, todo mundo vem de encontro. Ele está preparando algo, irmão, acredita nisso, acredita nisso. Mas foi o diabo que levantou guerra contra Josué. Não! O maior interessado do globo terrestre, que as nações comecem a vislumbrar um avivamento, é o Criador do avivamento. Amém? Não é à toa que chegou por aqui, se espalhou para o Brasil. Não é à toa que existe aqui um pavio na ponta. Existe algo cheio de azeite, cheio de óleo, esperando para explodir. Não é à toa que vocês carregam um depósito do céu de décadas, de sementes, de profecias. A palavra dele não vai voltar vazia. Ele não é homem para que minta, ele não vai se arrepender. Pergunto eu, você vai se arrepender? É fácil falar aleluia, porque Ele é Deus e Ele faz, Ele tem todo o poder. Mas Ele pode sorrir por conta da tua atitude, do teu compromisso. Nós estamos falando aleluia e glória a Deus por Deus, Criador de toda a terra. Único Deus. Mas Ele também pode se alegrar conosco. Cadê o aleluia? Eu venho de Santa Catarina com o objetivo de juntar vocês,
de falar para vocês que tudo que vocês fizeram sozinho até agora foi muito bom, mas vocês vão ter que aprender a andar junto. Que o individualismo é império, não é reino. Ele é imperial. Façamos para que fiquemos, para que saibam que nós somos, que a mão de Deus está aqui. Isso é império. E toda vez que alguém decidiu construir um império, edificar um império, foi para ficar conhecido. Se o que nós estamos fazendo é para que nós venhamos a ficar conhecido, isso é um império, não tem a ver com o reino dele. Não dá para construir um impériozinho dentro do reino. Não dá não, não dá não. Eu falei ali atrás que o Senhor deu os pastores para a igreja. Então não fale mais que a igreja é sua. Ela não é sua. Nunca foi. Não é sua. Ah lá, minha igreja. As minhas. Não, você não tem igreja. Você não tem igreja. Deus deu você para a igreja. Tu está entendendo? E no modelo do reino de Deus não é assim, ó, subjugando. De novo, isso é império. Fala, isso é império. Nós dominamos sobre coisas, sobre os animais, sobre pessoas. Jesus falou, ei, vira a mão, serve. No reino, nós servimos. Nós servimos. O conceito do reino é que o maior serve. Ele disse, eles lá gostam de ser reconhecidos por aquilo que fazem. Cara, isso pega a gente por dentro, não pega? Quantas vezes a gente gosta de um tapinha nas costas? Esposa, pastora, vocês têm um papel fundamental. Quando o cara orar por alguém, que Deus curar, e o ego inflar, de onde cura, flui. Vai lá com o alfinete do céu, calibra ele, dá uma calibrada, dá uma murchada nele. Amém? Mas também quando ele orar e a pessoa não for curada, que ele sai de lá se achando a mosca do cocô do cavalo do bandido, vai, pega ele e fala assim, vem cá, você é precioso. Mesmo sem dar resultado nenhum, o Senhor te amou no ventre da tua mãe, quando você não tinha resultado nenhum. O que te faz pensar que Ele vai te amar mais, porque agora alguém é ou não é curado, porque as cadeiras estão cheias? O que te faz pensar que os teus resultados podem deixar Deus mais feliz com você ou infeliz? A igreja tem que celebrar a vida, não o resultado. Ninguém quis celebrar um homem pendurado na cruz, mas foi o resultado que me tirou do inferno e vai me fazer passar a eternidade com meu Pai. Ali não tinha resultado, não tinha gente sendo curada, não tinha nada naquela perspectiva. Só que daí, lá atrás, alguém falou, Ele foi ferido por mim. Ele foi furado por mim. Ele levou as minhas maldições, as minhas dores, as minhas enfermidades. Aquele era o resultado. Então nós queremos celebrar quando está dando tudo aparentemente certo. Vamos aprender a celebrar a vida. Vamos aprender a nos relacionar pelo que a pessoa carrega da eternidade. No mesmo texto, vou aproveitar o ensejo de Isaías. Ele fala assim que ele não tinha parecer nem formosura. Eu tenho um parecer. A Bíblia diz que ele não tinha. Parecia uma raiz de uma terra seca. Falando de onde ele vinha, provavelmente, né? Uma cidade pequena, pode vir alguma coisa. Não é assim que se fala? E sabe o que acontecia? Quando eles passavam por Jesus, Isaías fala que eles evitavam Jesus. Eles evitavam Jesus. A Bíblia diz que ao passar por Jesus, eles viravam o rosto. Sabe aquela disfarçada que a gente dá quando a gente não quer falar com alguém? Você lembrou que você faz isso, né? Faziam isso com Jesus. Viravam o rosto.
Sabe o que acontece? Esse pastoreamento que pastoreia a partir da grossura da carteira vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Você consegue imaginar a visitação, o mestre andando, o Jesus andando no meio deles, e eles olhando a cor da pele, o tamanho do cabelo, a família dele. Você consegue imaginar que eles não desfrutaram do Yeshua, do Mashiach, do Rei dos Reis, porque a perspectiva de relacionamento estava naquilo que eles podiam ver. Você vai ver logo depois Jesus chorando na porta da cidade. Você viu Jesus chorando quantas vezes, pastor? Pastor Jair, quantas vezes Jesus chorou? Getsêmani, na porta da cidade, por causa de Lázaro. Eu acho que não enche uma mão. Jesus chorou porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Eles não discerniram o tempo da visitação. De certo que a profecia dizia que eles não iam reconhecer mesmo. Os olhos deles não estavam prontos, não era o tempo de reconhecer. Só que nós não estamos nesse tempo. As escamas saíram dos nossos olhos. Os olhos do entendimento foram abertos. Nós precisamos reconhecer e discernir o tempo. Nós precisamos olhar aquele cenário, o cenário que está sendo colocado, discernir cada sinal, interpretar como nós vamos nos comportar a partir de agora. Ele disse assim: Senhor, nos fala como é que será, quando o Senhor vai vir os sinais. Jesus disse assim: ei, vocês sabem olhar, sabe o tempo e saber quando vai chover, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Sabe o que acontece? Por a gente não saber discernir os sinais dos tempos, a gente fica correndo atrás de apostila pronta, de modelo pronto. A gente não sabe entender no coração dele o como a gente deve se posicionar para hoje. Os atalaias são mudos, são cegos. Eles estão em cima do muro, mas eles não sabem dar o som correto para a gente se posicionar. São cães cegos, mas os cães não entrarão. Quando a gente discerne o tempo de Deus, a gente tem uma postura diferenciada conforme aquilo que Deus está fazendo. Aqui você mora numa região que eu acredito faz calor o ano todo, não é isso? Eu não moro numa região assim, eu moro numa região que tem as 4 épocas do ano bem definidas. E tem dia que você olha assim a janelinha e olha lá fora e está 6 graus, 5 graus. Eu duvido que você ia sair, irmã, com essa regata aí, com esse vestido aí, com as pernas, com as canelas de fora. Não estou nada com o seu vestido, amém? Tu ia pôr uma calça, tu ia pôr uma blusa, touca, luva, um monte de coisa, não é? Porque quando a gente olha o tempo, a gente discerne o tempo, isso tem que mudar a nossa maneira de fazer as coisas. Tem compromissos que talvez nós não vamos poder assumir por conta da tempestade que está se formando. Só que passa tempo, muda o ciclo, muda a temperatura no reino espiritual e a gente está insistindo com a mesma coisa. Eu vim dizer para você que está mudando a temperatura, que está mudando a estação. Você está entendendo? Está dando meia-noite, quando marcar meia-noite vai mudar. Ela vem transformando, ela vem mudando, mesclando uma estação com a outra. Mas um determinado tempo, um momento na história muda, marca a total mudança de uma estação para outra. Não, pastor, não é assim. É assim. Não, pastor, não é. É assim. Outrora ele mandou você ferir a rocha, mas hoje ele pode mandar de repente você pedir para a rocha. Depende do tempo, depende do propósito, depende do momento. Então Deus não muda, mas a maneira dele se movimentar muda. Outrora ele estava dentro de uma arca, outrora ele estava dentro de uma tenda, e depois ele falou que quer habitar dentro de mim e de você. Então muda.
Deus não muda, mas a movimentação de Deus muda. E nós temos que estar alinhado com a movimentação dele, saber como lidar. E hoje, aprender a lidar com pessoas é uma ferramenta maravilhosa. Nós temos que aprender a lidar com pessoas, saber lidar com um pastoreamento hoje, pastorear pessoas está sendo muito mais exigido de nós, pastores. Sim ou não? Mas é por causa da internet, você está falando? Que a internet veicula muita informação, é isso que está te dando o trabalho. Então eu quero tirar esse trabalho de cima de você. Sabe o que tem que te consumir? Eu estava conversando até com os pastores lá em Ji-Paraná, que o nosso pastoreamento acerca de pessoas deveria estar firmado no propósito de Deus para a pessoa. Então, quando você tem uma leitura do propósito do Abba para o João, você entende que tem que ajudá-lo para corresponder a esse propósito. E talvez ele não seja o cara que vai te ajudar em nada lá na tua congregação, porque o propósito de Deus na vida dele nem resvala na congregação local. Se Jesus e Pedro naquela conversa ali, se Pedro soubesse do propósito de Deus para Jesus na plenitude, não deixasse se mover pelo coração, ele não teria dado lugar para Satanás. Então tem hora que está diante de pessoas, cara, que tu quer ajudar, porque está indo para um buraco, mas é o propósito de Deus. Através daquilo ali algo vai acontecer. E se Jesus, porque Jesus vinha falando, ele vinha falando assim, pastor Luiz, não é chegado o meu tempo, não é chegado o meu tempo. Daqui a pouco ele está chegando o meu tempo, está chegando o meu dia, até que ele diz assim, é chegada a minha hora. Ele é mais exato na leitura. Está entendendo? Estão entendendo? Os profetas estavam lá, vem o Messias, e vem o Messias, e vem o Messias. O Messias veio, andou, passou, pregou, curou, libertou. Não foi isso? Foi isso? O Messias foi crucificado e eles estão lá até hoje, os profetas. Vem o Messias, vem o Messias, e vem o Messias. Os profetas estavam desalinhados com relação ao tempo exato de Deus. Nós precisamos, eu tenho orado por profetas que se levantem nesse tempo, mas que tenham discernimento do tempo exato, do que Deus está fazendo agora, para que eles possam ser voz de Deus, para alinhar a igreja do Cordeiro. Chega de profetas corretor, donos de imobiliária, dando casa para todo mundo. Eles dão 10 casas e às vezes ninguém ganha uma casa. Eles dão um monte de carro, Deus vai te dar um carro. São donos de concessionária do céu. Mas não vai, cara. Eu não digo que Deus não pode dar, amém? Deus pode. Mas a gente nunca pode chegar em alguém e falar, ei, Deus vai te corrigir. A gente tem medo de perder a amizade. Esses profetas são frouxos. Eles prezam pela amizade horizontal, esquecem da autoridade vertical. Tratando dessa questão de discernir o tempo, eu estou falando acerca de algo extremamente importante na nossa caminhada. Porque Jesus chora porque eles não discerniram. Porque se eles tivessem discernido, eles teriam tomado uma postura. Ô pastora, não discernir o tempo nos deixa fora, solto, frouxo, desarrumado. Está entendendo? Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Nós precisamos ter uma leitura do céu, querido. Nós precisamos entender, por favor. Só que tem um porém. Jesus chorou porque eles não entenderam e, portanto, não conseguiram se posicionar. Olha só. Ele fala, olha, Jonas pregou e houve um posicionamento. Tem que ter quem pregue o tempo, quem pregue o que Deus está falando, o que Deus está por fazer.
Mas tem que ter do outro lado ouvidos que compreendam e se posicionem com aquilo que Deus está falando. Isso pode custar. Isso pode custar, pastor. Já calculou? Calcula. Isso pode custar. Mas calcula. E não seja covarde. Jesus calculou. Ele disse: eu vou. E no momento que ele ora, ele fala: Pai, se possível, se tiver alguma outra maneira, mas todavia, seja feita a tua vontade. Eu me comprometi com ela, e eu não sou covarde, eu vou até o fim, seja feita a tua vontade. Nós estamos precisando de homem e de mulher assim. Assim, está entendendo? Assim. É desse jeito. Estamos precisando de caminhar com gente séria. Porque se vier as perseguições que estão falando que vai vir, para passar de novo, para o evangelho rasgar de novo e perseguir mais gente lá para frente, vai precisar de homem e de mulher assim, que considere a sua vida somente, sabe, válida para alguma coisa, se elas puderem corresponder ao propósito de Deus. Então, uma das coisas que eu queria tratar aqui hoje é que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Por favor, não se isole. Pastor, pastora, não se isole. Não, mas sabe o que é? Eu costumo andar sozinho. Cara, eu não quero saber da tua cultura, eu quero saber da cultura do reino. Eu não quero saber se você acha bom isso ou não acha. Eu não quero saber se um dia você andou com alguém que te traiu. Eu não quero saber se um dia você confiou teu coração e pegaram o teu coração e jogaram para todo mundo. Se você está ferido, é dia de ser curado, está entendendo? Porque as tuas feridas, os teus traumas, os meus, os nossos, não podem impedir Deus de fazer aquilo que Ele vai fazer. Simples. Ande 2, 3, com opinião diferente, que tem uma opinião diferente, que contestem. A gente quer entrar mais fundo, não quer? Então é bom quando tem alguém que não concorda, nos obriga a ir mais fundo, cavar mais. Sacou? E todo mundo falando amém, amém, dando tapinha nas costas. Não dá. Se a gente quer cavar, precisa ter o chato no meio. Precisa ter aquele cara que estuda, que come a Bíblia, que fala que está tudo errado. Ele nos obriga a estudar mais. Mas não joga ele para fora, deixa ele lá, ele é importante. É o ministério da chatice. Ele é importante. É bom ter um chato no meio, um cara... Está entendendo? Quem ajudou Jesus a ir para a cruz não foi Pedro, foi Judas. Cara, foi o cara que traiu. Muitas vezes vão ter que te trair para te empurrar para o propósito. Eu falei na última quinta-feira, deixa eu falar aqui rapidinho. Quando os irmãos de José vão até José com medo de morrer, porque José podia os matar, não podia matar eles. Sabe o que ele responde? Ele fala assim: porventura sou eu juiz, Deus, vou fazer juízo. Eu sei o mal que vocês fizeram para mim. Mas ele não cantou aquela musiquinha assim, aquele que me viu na prova e não me ajudou. Quando não vê na bênção vai se lascar. Ele não cantou isso aí não. Não. Ele teve uma leitura que poucos de nós conseguem ter, porque a gente fica remoendo o lixo. A gente fica revirando aquele baú dos traumas. Ele não fez isso não. Ele pegou e simplesmente relatou o seguinte: aprove a Deus enviar-me na frente para preservar as vossas vidas.
Aí nós estávamos falando na última quinta-feira com os pastores lá de Ji-Paraná, que ninguém pôs óleo na cabeça dele, ninguém falou: eis que te envio para o Egito para ser ali governador. Ninguém falou isso não, gente. Ele teve um sonho de Deus. Você já teve um sonho de Deus? Uma palavra vinda de Deus? Alguém já teve? Se não teve, eu dou uma agora para você. Já? Se prepare, lindinho, o pau vai fechar. Hã? Aprende, vai. Brinca com isso. É pedra lá. Já sabe ralando pedra, cara? É assim. Sabe o que ele está falando? Quando vocês ficaram com inveja de mim, depois quando vocês me jogaram naquele buraco, me tiraram de lá para vender para os mercadores, depois quando aqueles mercadores me deixaram, me venderam, e eu fui para a casa do chefe dos eunucos, depois quando aquela mulher blasfemou, me mentiu, porque eu não queria ela, depois quando eu fui parar na cadeia, administrar a cadeia, eu interpretei o sonho daqueles dois homens que esqueceram de mim. Tudo era Deus. Não era Deus quando me deram um carro novo. Não era Deus quando me deram tapinha nas costas. Não era Deus quando, sabe, todo mundo falava que eu era legal. Era Deus quando me perseguiram. Era Deus quando me blasfemaram. Era Deus quando me venderam. Era Deus quando eu fui preso. Foi essa forma que Deus usou para colocar aquele homem na cabeça do Egito, para proteger toda uma geração. Então, se você tem uma palavra para ser voz de uma geração, se prepare para perseguir e ser perseguido. É assim que funciona. Então, querido pastor, pastora, não se ofenda com aqueles que estão te batendo. Eles são seus amigos. Nós não podemos nos deixar ofender. Amém? Não dá tempo. Ei, não dá tempo de se ofender, pastor. Enquanto você está lamentando aí o leite derramado, tem gente indo para o inferno. Não dá tempo. O tempo que você está se ofendendo, resmungando, era para você estar orando, entender o coração de Deus aí, para ver o que você precisa fazer. Enquanto você está resmungando, você está fazendo o que o diabo quer, não o que Deus quer. E o pior, quando a gente abre a boca, a gente só vomita. Porque me fizeram, porque bateram, porque me traíram, vomita tudo. Você consegue falar como José? Aprove a Deus me enviar na frente para a preservação de toda uma geração. Você consegue ter essa leitura, pastor, pastora? Isso vai te ajudar muito. Isso vai destravar você. Porque, sabe, eu estou precisando de uns parceiros, de umas parceiras, de uns companheiros de jugo que tem essa leitura. Está entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu costumo dizer que eu concordo plenamente com Deus, porque sem fé você não agrada a ninguém. Ou coisa difícil é andar do lado incrédulo, né? Estou na prova, pastor, está difícil, pastor, estão me perseguindo, pastor, estão batendo, estão falando de mim, pastor, eu não sei o que, ai, credo. Fazer igual o pastor Djalma, já marca a visita depois que eu vou bater nele, tá? Eu bato aqui, depois tu visita ele para dar um jeito. Pastores, não reclame da igreja. O que dita o comportamento da noiva, da igreja, é a doutrina que nós pregamos. A igreja é hoje reflexo da doutrina que nós pregamos há 10, 15 anos atrás. Se essa igreja não está aguentando o tranco, a pancada, é porque nós barateamos o evangelho, é que nós fizemos uma piscina rasa, de pouco oração, de pouco jejum, de pouco perdão, de pouco evangelismo, de pouca entrega e renúncia. Nós fizemos da igreja um clube. Venha para cá e seus problemas nunca mais serão. E aí Jesus fala assim, ó, vocês vão ter aflição.
Aí vem Paulo e fala assim: eu sofri perseguição, nudez, opróbrio, blasfêmia, tacaram pedra, falaram mal da minha mãe, xingaram meus filhos. Paulo fala, desculpa, eu estou aumentando um pouquinho. Mas a gente consegue falar para os outros: nunca mais vem aqui, que nunca mais vai ser desse jeito. Eu falo: nunca mais vai ser desse jeito aí, vai ser pior. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno inteiro. Pastor, você conseguiria andar com um cara assim? Com uma mulher assim do seu lado, diferente de você? Deixa eu falar um pouco sobre isso. O reino de Deus, ele é construído a partir de uma pedra angular, Cristo Jesus, que os edificadores a rejeitaram, porque ela não estava dentro de um padrão. Eles rejeitaram a pedra. A pedra angular foi rejeitada. A pedra que Deus mandou foi rejeitada. Ela não passou no padrão da religião, porque ela era diferente. Eu acho que devia ser difícil orar com Jesus. O cara ficava no chão vertendo sangue. Não, esse irmão aí é meio doido. Não dá. Ele está orando, ele faz assim, ó. Não, esses caras aí, ó, é mantra. Não falava assim antes, agora não fala mais, acho, né? É mantra. Ele foi rejeitado porque ele era diferente. Será que a religião hoje aceita? Se Jesus viesse aqui daquele jeitão dele, ele seria aceito? Será que hoje nós aceitaríamos Jesus no nosso clubinho? Será que nós não íamos colocar ele para fora porque ele é diferente? Porque se sair do nosso padrão, que a gente está acostumado, a gente olha torto, não olha? Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe onde se construiu com tudo igual? Babel, né, pastor? Mas no Egito também tinha tijolo. Foi nos impérios. Foi nos impérios que se usou tudo igual. Sabe por que a gente tende a querer tudo igual? É mais fácil. Você não tem que ficar procurando um lado para encaixar, não é? Você já vai... Não é mais fácil, pastor? O pedreiro, aquele que levanta, edifica paredes, ele costuma dizer assim: oh, esse tijolo aqui, ó, tá ruim, tá tudo fora de tamanho. Não é assim? Mas no reino de Deus é assim, é tudo fora de forma. Nós fomos para um retiro, deixa eu abrir um parênteses. Eu tenho uma camiseta regata rosa, uma bermudinha meio largada, e eu estava andando para lá e para cá, daí eu sumi. Daqui a pouco chegou um irmão com uma regatinha rosa, com uma bermuda larga. Só levanta, não precisa falar nada, só levanta e senta. Olha só. Meu filho foi atrás de mim: ô pai, acho que aquele irmão teu que perderam na maternidade está aí. A minha esposa pôs no grupo da família, cara. Ela pegou pesado comigo, pastor. Vamos construir com tudo diferente. No reino não é tudo igual, nunca vai ser. Você veio de um lugar, eu vim de outro, seu nível de cultura é um, eu sou outro. Um come de colher, outro come de garfo, outro come feijão, outro não come. Ou um estudou, outro não tem estudo, outro tem dinheiro, outro não tem. Um leu muito a Bíblia, outro leu pouco. Um é profeta, outro é evangelista, outro é pastor, outro é advogado. Não temos pedras iguais. Olha aqui, ó. É diferente. Então não crie padrões para gerar todo mundo igual, porque não vai ser.
Nós temos um padrão: Jesus. Moral, ético, o caráter dele, a idoneidade dele, a santidade dele. Esse é o meu padrão, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Um dia eu fui para a Avenida Paulista em São Paulo, meu filho era pequenininho. E eu levei ele comigo, estava andando na Avenida Paulista, lá tem muitos escritórios, administração de grandes empresas ali. E aquele monte de gente de roupa social. Ele virou: pai, é a avenida dos crentes. Tem culto aqui, pai? Eu falei: tem não, filho. Então se a gente tentar lapidar só por fora, a gente pode tornar um monte aí de sepulcro caiado andando pela rua, bonitinho por fora, mas fedidinho por dentro. Não vamos errar de novo, pastor. Parou com isso. Ele disse: limpa o interior do prato, mexe com o caráter, com a índole, com as intenções, cura os traumas, e aí todo o exterior será limpo. Isso não tem a ver com o que eu visto, mas tem a ver com o que ele está fazendo dentro de mim. Aí ser pastor com essa perspectiva é mais complicado, porque antes bastava contratar o ministério da alfaiataria, e eu deixava todo mundo legal. Mas agora eu sou mais exigido, pastor. Porque agora eu tenho que estudar sobre alma, sobre cura, libertação, sobre tanta coisa, para ajudar o camarada a parar de bater na mulher dele. Eu não estava nem aí o que acontecia da porta para fora, mas agora eu tenho que me preocupar com isso. Porque Deus me mandou botar sal lá na fonte. Não adianta só ter um culto animado, cheio de gente vazia. Não. Deus pode olhar para esse culto e falar: para com essa solenidade aí, não me agrado disso. Sabe o que acontece? A ovelha está manca, está cega, não estou gostando disso. Dá isso para alguém aí, vê se ele gosta. Nós temos compreendido que a preparação começa lá, no arroz e feijão, num leito sem mácula e sem ruga, na educação dos filhos. Ali é o culto, ali é o lugar que a gente cultua o tempo todo, em que a gente está forjando a nossa casa, preparando ela para o propósito de Deus. E aí quando as nossas famílias se congregam num lugar como este, é a junção de diversos cultos, numa grande celebração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele vem com força, aí ele vem e quebra tudo. Agora, sabe como se torna muito mais fácil lidar com pessoas aqui? Quando eu sou confrontado dentro da minha casa. Porque lá não tem como me esconder. Eu ronco. Eu não tenho chulé, mas eu ronco. E a minha esposa sabe. Só que ela tem um sono muito pesado. Ela nunca reclamou do meu ronco. Nunca. Ela tem um sono pesado. E se você perguntar para ela quais são as minhas manias, ela vai saber. Ela sabe. Eu tenho quase toque. Quase. Ela sabe tudo. Ela conhece o meu coração. E eu dei na mão dela um cajado também. E um alfinete. Você está entendendo? Eu falei: se o maridão vacilar, corrige. Me chama. E ela vem assim. Ela está assistindo, deve estar assistindo. Amor, meu gatinho, meu lindo. Arrebataste o meu coração com um dos teus olhares, noiva minha, pova minha. Não precisa gritar não, ela só chega assim, eu já fico todo mole, cara. Ah, tá bom. Amor, isso aqui não está legal. É verdade, eu me arrependo no pó e na cinza, meu Deus do céu. Perdão, ora por mim. Ela conhece quem eu sou. Sabe o que eu quero dizer? Não me julgue se eu sou homem de Deus ou não sou homem de Deus por uma hora de pregação. Nós erramos muito por causa disso.
Que homem, que grande homem de Deus. Deveria ser falado assim: que pequeno homem de um Deus grande, que ajunta todo mundo com um microfone, mas espalha por conta do mau caratismo. Mau caratismo. Porque hoje se ajunta com uma boa eloquência, com carisma, mas quando você chega perto, tem cheiro de bife. E aí espalha. Eu queria estimular, pastores, como eu falei ali atrás, que nós entendêssemos que o reino de Deus é construído por pedras. Pedras de todo tamanho. Pedra pontuda, redonda, quadrada, pedra de todo jeito. Isso nos faz fortes. E para Deus acomodar essas pedras, às vezes Ele tem que ralar pedra com pedra. Eu estou falando bem devagarzinho, que eu queria que você entendesse, amém? Então quando Deus estiver te ralando, Deus está ralando aí, pastor? Se você não está ralando, já já eu chego lá. Deus começa a ralar pedra com pedra. E sabe qual que a gente toma postura, muitas vezes? É de evitar esse confronto. É de evitar o diferente. É de evitar aquele que não pensa igual. E para isso a gente se isola, ou a gente se fecha num clubinho, onde todo mundo pensa igual. Eles não têm a nossa visão. Se você não se permitir que Deus use outras pessoas, aí eu vou chegar onde eu quero. Então Ele mesmo faz a obra. Se você não se permite que o Senhor seja aquele que vai te ralar em outros, que vai pôr pessoas perto de você para trabalhar na tua vida, então Ele mesmo faz. Porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele corrige todo aquele que Ele chama por filho. Ele corrige. Então é bom estar perto de pessoas que têm coragem de falar para a gente o que eles pensam. É bom, estava falando agora com o pastor Jairo no caminho. Eu fui tomar café da manhã com a minha mãe e eu tinha escovado o dente, cara. Ela chegou perto de mim assim para me servir o café. Ela olhou para mim: você escovou o dente? Você está com bafo. Eu falei: a senhora escovou o dente, mãe? Ela: não. Eu falei: então não é meu, é teu. Ela não perdeu, não teve medo do filho dela pegar. Vou embora, está me ofendendo. Embora ela foi assim, com aquela unção do boi selvagem, né? Pá, já dá uma pancada. É a mãe. Mas quando a gente tem relacionamento, tá entendendo? Quando tem relacionamento, tem proximidade, não tem problema. Você tem aqueles amigos, tu fala: pô, esse amigo, cara, é meu amigo, mas ele é grosso. É igual o dedão destroncado, né? Ele é grosso. Não é? Mas é amigo. Quando está chegando, você fala: ei, está chegando o chatão. Mas a gente gosta dele, ele fala a verdade na cara da gente. Não é? Esse dia eu peguei um cunhado, se ele estiver assistindo, um cunhado falou para a cunhada assim, ó: cara, não vou comer aquele peixe teu não, tá com cheiro de pitiu. Eu sei lá o que é pitiu, pitiu, é pitiu, é um cheiro ruim, né? Ele falou que é cheiro ruim. O cara falou na cara da cunhada, cara. E todo mundo deu risada. Agora fala isso para alguém que você não tem relacionamento. Hã? Nem ovo frito na minha casa vai comer. Não é assim? Pois é, cheio de casquinha de ferida. Pastores, o que Deus tem por fazer, eu quero ser profeta. Eu não sou, só quero liberar uma palavra. Sempre foi, nunca mudou. O que Deus quer fazer é coletivo. Ele deu, de novo, vou citar, pastores para a sua igreja. Plural para uma igreja. Não tem igreja A, igreja B, igreja C. Tem uma única igreja.
Você cuida de uma porção, o Luiz cuida de outra, o outro cuida de outra porção, mas nós, pastores, fomos dados para servir a igreja, para capacitar os santos para a obra do ministério. Não foi para acalantar, não foi para usar a prosopopeia para acalantar bovino, né? Não foi para conversa para boi dormir. Não foi para ficar, não, vai passar e vai passar, só vai passar o dia que você morrer. Nós fomos chamados para forjar. Olha o propósito. Olha o propósito aí, ó. Capacitar os santos para a obra do ministério. Foi para isso que Deus te capacitou. Foi para isso que Deus te colocou na igreja, que te deu para a igreja. Não foi para fazer tudo, foi para capacitar aos santos para a obra desse ministério. Até que todos, falei todos, não é meia dúzia, não é a minha congregação. Eu não posso ficar contente que eu estou avançando e olhar para o lado e ver o meu amigo, meu companheiro de julgo, ele não está avançando. Eu tenho que me incomodar. Porque é até que todos cheguem. O coração do Pai, se o teu bate junto com o dele, é esse. Até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Então não se alegre, porque só você está dando. Porque muitas vezes nossa visão está tão dentro da casinha. Minha igreja. Ó, que bonito. Minha igreja. Mas as pessoas estão vazias. Investe-se tanto recurso numa estrutura, é bom, é necessário, mas quase nada em pessoas. Quase nada em pessoas. O teu ministério já pagou a faculdade de alguém? Mas não é de teologia não, é de veterinária, de psicologia, oftalmologia. Já pagou um curso técnico no Senai para alguém? De soldador? Já pagou, pastor? Mas tu está falando de remir a sociedade. Mas se só prepara pastor, você não prepara um pedreiro, um engenheiro, um médico? Você não envia eles, você não chama eles aqui na frente. Vamos começar o ano, esse povo aqui vai para a faculdade, Deus chamou ele. Não, mas não foi Deus, eles que escolheram, né, pastor? Não, foi Deus que chamou eles. Porque Deus está interessado em remir todas as coisas. Então esses caras estão buscando se capacitar. Assim como nós lemos, estudamos, fazendo curso para cuidar bem das ovelhas, eles estão procurando estudar para remir alguns lugares aí, ó. Então vamos pegar aqui todo mundo, vamos orar por eles, porque eles vão para um lugar onde a doutrinação está ferrenha. Eles vão para dentro das faculdades. Vamos adotar alguns deles aqui, não só em oração, que é muito importante, mas vamos ofertar na vida deles. Posso ouvir um glória a Deus e um aleluia? Pastor, mas para que eu preciso? Sabe o que acontece? O dia que chegar uma meia dúzia de aposentado que tem condição de aposentar, e você precisar de um advogado, sabe aquele advogado que você enviou? Que está compreendendo que o chamado, a vocação dele é o direito. Você convoca aquele ministro do evangelho, advogado, para vir advogar a causa dessas pessoas que precisam se aposentar. Porque você é pastor, você não sabe fazer isso. Ou teoricamente não deveria saber. Sabe quando você tiver que desenvolver um material pedagógico, psicopedagógico para as crianças do teu bairro? É o ministério e a vocação dela, não é o meu. Então é uma vocação, filha, que Deus te deu e você precisa entender isso. Não, mas a gente se contenta com um culto onde tem muito glória a Deus e aleluia.
E nós estamos crescendo em números de evangélicos, e os divórcios estão acontecendo, mas agora em maior número no meio da igreja. O tóxico não está só lá fora, nas praças, nos cantos. Ele adentrou dentro das igrejas. Mas nós gostaríamos de desenvolver um projeto social. Vamos contratar alguém que se formou, que não tem nenhum temor de Deus, que faz isso só pelo dinheiro. Cara, como nós erramos, né, pastores? Quão bom que essa pessoa tenha isso como um chamado de Deus e entre para dentro do ministério e comece a se dedicar para desenvolver os projetos. Porque Deus não está esperando que a transformação vai vir do presidente, do governador. Ele ainda acredita na sua noiva. Ele ainda acredita que nós estamos desenvolvendo. Ele ainda acredita que nós vamos remir todas as coisas. Ele ainda acredita, por quê? Ele é o Senhor dessa igreja. E são as pedras, filha. Eu falo de teologia o tempo inteiro. Eu não sei nem do que você conversa. Só que a tua conversa é importante para mim. Essa cidade não precisa só de pastores. Precisa de advogados vocacionados. Precisa de juízes vocacionados. Precisa de vereadores vocacionados. Precisa de médicos vocacionados. Que não sentem lá só por causa do dinheiro, mas por causa de um chamado do céu. Eu estou causando mais problema, mais coisa para você administrar, né? É assim mesmo. Não é só uma pregação, tem que transformar tudo. Se você veio atrás de uma pregação, eu não sei nem pregar. Tem que mexer com tudo. Esse azeite cai aqui, mas ele tem que transbordar para a cidade. Aqui é um lugar só de afiar as espadas, amém? Só de afiar as espadas, irmão, para sair lá fora. Mas sabe, amarrar o valente, saquear o inferno, povoar o reino dos céus. Tu está entendendo? Tu está entendendo, pastor? A gente às vezes, pastor Astro Lima lá em Manaus, ele desenvolveu a primeira casa de passagem para mulheres em estado de rua. Tem inúmeras, eu conheci uma que tem 40 anos, mas é para homem. Tem inúmeras para homem. É a primeira. Eles iam evangelizar. Eles iam evangelizar nas praças, tinha só mulher. A maior parte é mulher, cara, porque os homens estão dentro das casas de passagem. As mulheres não tinham onde ficar. E as mulheres falavam assim: me tira daqui. Me tira daqui, eu quero sair, eu quero ter um lugar para mim tomar banho, eu quero trabalhar, eu quero sair daqui, me tira daqui. E ele saía de lá com o coração partido. Aí ele foi com muita coragem, Deus falou com ele, ele começou uma casa de passagem. Só que aí ele é pastor. E muita gente fala, quando a esposa do pastor está se formando em psicologia. Ai, cara, ela é pastora, ela tem que estudar teologia. Ela se formou em psicologia. E essa casa de passagem, para ser regulamentada, ela precisa de psicólogos, enfermeiras. Sabe o que ela não precisa? É de pastor. Ela precisa de pastores, sabe para quê? Que vão lá de vez em quando para uma conversa pastoral. Mas a maior parte do tempo, quem está ali desenvolvendo são os psicólogos, são os enfermeiros. As mulheres chegam com a cara rasgada. Chegou uma toda rasgada por baixo de um abuso sexual. Precisa de uma enfermeira, pastor. E aí uma trabalha 12x36, a outra também trabalha 12x36, elas se alternam. Uma dá um dia lá, a outra está lá o outro dia. Aí a outra dia está lá, outro dia a outra está lá. E as psicólogas são 4 se revezando. Queridos, eu fui pegar os prontuários, olhar, elas me mostraram os prontuários de entrada das mulheres, do tratamento clínico, da evolução. Ai meu Deus, que coisa linda, tudo bonito, lindo, maravilhoso. As mulheres que chegaram lá, sabe o que elas foram aprender para trabalhar? Teologia. Não foi teologia. Aí tem irmã que tem um salão de cabeleireiro. E foi lá dar curso
para as mulheres arrumar cabelo, e foi ensinar elas a fazer barba, e foi fazer curso de fazer salgado para vender. Não, de novo, não foi o pastor, ele só foi o canal para juntar tudo isso e tirar pessoas do estado de rua e dar sentido para um ministério chamado cabeleireira, para outro ministério chamado barbeiro, para outro ministério da coxinha, para outro ministério do psicólogo e da enfermeira. Não, mas ministério sou eu que estou aqui dentro, eu sou o ministério. Ei, amigo, tira isso da tua frente. Sobe um monte desse aí, ó. Deve ter algum morro aí. E olha a cidade de cima. Ele é o Deus de toda a terra. Ele está querendo transformar toda a terra. Ele está querendo remir toda a terra. E há uma ardente expectação da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Não tem a ver com pastor, com crente. Tem a ver com a paternidade dele e com a filiação sendo exercida nessa terra. E aí eu tenho um filho de Deus que é cabeleireiro. Tem, pastor. Açougueiro. Foi um lá da curso de quem mexe com carne. Essa carne se chama picanha, maminha, essa que a gente mais gosta, né? Picanha, maminha, contrafilé, acém, ponta da agulha. Como é que limpa, como é que desossa. Ei, é isso aí, pastor? Então deixa Deus te usar. Sabe o que ele fez? Já tirou mais algumas pessoas da rua. Ah, mas a política é do diabo, não é? Quem concorda? Ele está se apropriando porque nós declaramos que é dele. Porque a palavra de Deus diz: quando o justo, não é o crente, quando o justo governa, o povo, não é os crentes, o povo se alegra. É ou não é? Ah, pastor, mas lá as pessoas se corrompem, tem muita corrupção. Eu desisti dessa história de política. Irmão, você já viu corrupção no púlpito? Você já viu corrupção no púlpito? Você desistiu? Por quê? Você está acreditando ainda que tem jeito? Então eu creio que aquele lugar lá também tem jeito. Eu creio que a cultura tem jeito. Eu creio que a saúde tem jeito. Eu creio que todas essas coisas podem ser remidas e podem ser usadas por Deus para abençoar pessoas. Amém? Então, se você acredita, comece a preparar pessoas, comece a investir em pessoas, comece a evidenciar o ministério dessas pessoas, a relevância, a importância para aquilo que Deus quer fazer nesses tempos, pastor. Então talvez, querida, você não vai conseguir vir em todo o culto, né? Que você precisa estudar. Não se sinta pesado, a tua igreja te libera, ela reconhece o teu ministério, que você precisa se capacitar. Vai mesmo, estuda mesmo. Ninguém vai ficar pesando que você está estudando demais. Não, seja melhor naquilo que Deus chamou. Precisamos de uma mudança de mentalidade. Precisamos de uma mudança de mentalidade. Eu não sei porquê, mas ele está insistindo para mim falar isso. Talvez você já ouviu sobre isso. Mas como eu estou com o microfone, você vai ser obrigado a ouvir de novo. Abra em Juízes. Juízes. Estou acabando. Só vou ler, explicar e terminar. Juízes 1, 4, diz assim: E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram eles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus.
A gente fala muito do espírito de Jezabel. Pastor Luiz, Jairo, a gente fala muito sobre o espírito de Jezabel. Mas está aqui um espírito que muitas vezes tem operado no meio da congregação. E a gente tem que combater ele também. A gente tem que perseguir ele, guerrear contra ele, bater de frente com ele. Nós temos que acabar com ele. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, ele foge. Mas o seguiram, nós temos que seguir ele. E prenderam ele e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Nós ficamos hábeis sob o espírito de Jezabel, mas eu quero te ajudar a entender que existe um outro espírito para ser combatido. Muito atuante dentro da igreja. Muito. 7. Então Adoni-Bezeque, 70 reis com dedos e polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Adoni-Bezeque capturava reis com uma posição, com uma autoridade dada por Deus. São pessoas que receberam uma porção do céu. Ele os colocava debaixo de sua mesa. Ele destituía ele desse lugar de autoridade, os colocando debaixo da mesa para comer migalhas, resto que cai da mesa. Tem que sobreviver se cair os restos. E para que eles não empunhassem a espada, você precisa do dedão. Ele amputava os dedão, polegar das mãos. Então eles eram também castrados, eles eram amputados. A habilidade de guerrear, de pegar a espada era tirada deles. Você já viu alguém que teve que amputar o dedão do pé? Hã? Nunca viu? A pessoa não fica muito quieto, né? E também para correr. Porque o dedão é aquele dedão que faz o movimento aqui, ó, para você correr. Ele te dá aquele impulso. Então você amputar o dedão do pé, você tira a agilidade de alguém de correr, de avançar. O que Adoni-Bezeque faz? Ninguém foge daqui. Corta o dedo do pé. Não vai conseguir correr, você não foge. E também ninguém pega a espada. Não tem o dedão da mão. Ministério da palavra, espada. Está entendendo? Tira a agilidade e tira o ministério da palavra. Destitui da identidade de rei, da autoridade e come migalhas. Alguma semelhança com algum lugar que você já passou? A gente fala tanto de Jezabel, mas Adoni-Bezeque ainda está governando alguns lugares. E sabe o que tem que acontecer? E subiu o Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os perizeus, os feriram deles em Bezeque, e 10.000 homens acharam Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele e feriram os cananeus e perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas conseguiram e o prenderam e cortaram-lhe os dedos. Sabe o que ele está dizendo? Esse é um espírito que a gente tem que perseguir até conseguir tirar a habilidade dele de empunhar a espada e de correr. É desafiador, pastor, porque tem uns Adoni-Bezeque aí com muitos reis debaixo da mesa. É desafiador. Eu penso que a gente vai ter que fazer igual Paulo e Silas.
levantar um altar no meio da cadeia, adorar, até que essas cadeias sejam abertas, até que Ele venha, chacoalhe tudo e liberte aqueles que estão encarcerados. Talvez a gente vai ter que ir para a cruz igual Jesus, para ter, sabe, como um homem que está lá crucificado, se arrepender e entrar no paraíso. Eu creio que muitos de nós vamos falar assim: olha, em nós de fato Ele operou a morte, mas eu estou vendo muita vida em todos aqueles que eu pude tocar. Pastor, pastora, eu louvo a Deus por você ter vindo até aqui. Eu peço a Deus que esse seu tempo não seja perdido. O investimento de alguns que andaram 100 e poucos quilômetros para estar aqui, o meu investimento de andar 3.000 e tantos quilômetros para estar aqui, não seja perdido. Deus hoje falou sobre dons, sobre uma caixa, pessoas pegando o que querem, e falou sobre que isso não é para você entreter o povo, para você ter status de homem cheio dos dons, mulher cheia dos dons. Ele deixou claro que é mais responsabilidade. Depois o Senhor pegou outro pastor aqui e falou sobre essa responsabilidade não te trazer medo, porque é responsabilidade. Você está tocando na noiva do Cordeiro, cara. É responsa. Depois o Senhor nos levou a entender que alguns Jonas estão dando problema e tem que ser jogado dentro da água do Espírito, ser engolido pelo peixe, passar por um processo de constrição para ser alinhado para o propósito e enviado debaixo de uma palavra profética para dentro da cidade a qual Deus o enviou. Porém, a palavra está dizendo assim: vamos andar junto, vamos orar junto, vamos crer junto. Ah, mas eu tenho que pagar quanto? Sabe o que você paga? Tem que pagar meia hora de oração, um pelos outros, pelo menos. Paga. Você consegue pagar isso? Orar um pelos outros? Ah, mas não tem que assinar nenhum papel, dar redismo, pagar não sei o que, beijar o anel. Irmão, eu não uso nem anel, não tem ninguém aqui. Tem alguém de anel aí? Não, querido. A aliança está no Espírito. Tem muita gente assinando papel e não honrando aquilo que assinou. Se nós compreendermos no céu, tivermos uma leitura séria de homens e mulheres convictos, não tem papel, tem palavra, tem comprometimento com aquilo que Deus está fazendo. Não precisa, pastor? Meu avô falava, vai no fio do bigode. Eu aprendi com ele. Eu já saí no prejuízo porque eu dei minha palavra. Eu tive um prejuízo financeiro, mas eu tive um lucro moral muito grande. Você entende que Deus tem algo para esta região, para o norte, para o Brasil? Entende? Você consegue entender isso? Que as palavras que Ele liberou não vão voltar para Ele vazia. E você entende que isso não vai acontecer através de 2 ou 3. Que Deus vai levantar um exército de homens e mulheres cheios do Espírito dEle. Então assim, sabe, se você entendeu o tamanho do desafio, eu vou te desafiar a ter um estatuto, a ter um regulamento lá, a ter uma placa para atender a legislação. Mas eu quero te desafiar a ser norteado por essa escritura, por esta palavra, que diz que nós somos um só corpo, ligados por juntas e medulas. Que a mão não diga do pé que ele não é necessário, que o olho não diga da boca que ele não é necessário, que ela não é necessária, e que a mão não queira ser pé, e que o pé não queira ser a cabeça, mas que nós possamos ser juntos, estar juntos por amor de Cristo, por um propósito, termos unidade porque Ele é um.
E você e eu temos que ser intencional nisso. Como é que a gente pode dizer que a gente é um se a gente não ora nem sequer um pelo outro? Como é que a gente pode dizer que a gente é um se a gente não sabe nem a situação financeira do outro? Como é que a gente pode dizer que a gente é um quando uma congregação fechou por causa da pandemia e no nosso coração não teve nenhum pesar? Alguns até se alegraram. Deus está nos desafiando a vivermos comunhão e unidade. E deixa eu te falar, não tem chefe aqui, o cabeça é Cristo, amém? Amém? O cabeça é Cristo? Pronto. Se você sabe o seu lugar, então sirva. Ele veio e não sentou na mesa, ele serviu a mesa. Pastor, Deus vai fazer. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Para bom entendedor, eu acho que esse texto vai explicar tudo. Zacarias, deixa eu até descer. Zacarias entrou no turno dele para oferecer o turno dele ao Senhor. E naquele dia o Senhor decidiu atrapalhar o momento dele. Ele orava para que a sua mulher engravidasse. E o Senhor atrapalhou. Porque todo dia ele ia lá e fazia aquilo, ele era zeloso. Quem aqui é zeloso? O anjo veio, atrapalhou tudo. Porque o anjo foi falar de uma coisa que ele já orava há muito tempo, pastor. Que alguém já tinha profetizado há muito tempo. Está entendendo? Só que o que ele fez? Ele duvidou. A gente ora, pede para Deus, e quando Deus decide fazer, a gente duvida. E o anjo ainda nos falou quem era. Eu sou aquele que sirvo diante de Deus. Deixou tudo certo ali. Mas ele estragou o culto. Quando ele vem, ele estraga o culto, né? A gente orou primeiro para depois pregar. Normalmente não é assim. Só que daí, sabe o que o sacerdote ouviu? Genuíno, zeloso. Olha, o que ele está fazendo no ventre da noiva vai acontecer. A noiva vai gerar filhos de propósito. E porque você não acreditou, você vai perder o poder de comunicar. A noiva está gerando, igreja, pastores, ela está gerando filhos de propósito que vão queimar nas nações. Ah, meu querido, ou você acredita ou você só vai gesticular. O que ele vai fazer é com você ou sem você, é você que escolhe acreditar ou não acreditar. É você que escolhe profeta, sacerdote, pastor. Ela vai gerar, ela vai dar luz. E a igreja Isabel com a igreja Maria se encontraram porque estavam gerando filhos de propósito. E tinha um homem só gesticulando. E o povo olhava para ele, pastor, e falava: eu acho que ele viu alguma coisa. Ele está eufórico. Mas o poder, o dom da palavra foi tirado dele. Se você quer ser usado por Deus nesses dias, para falar com clareza aquilo que Deus está falando, crê em Deus e nos seus profetas, prosperareis, querido. Crê que Deus está falando. A igreja vai, a noiva vai gerar, ela vai dar a luz ao propósito. Você tem a oportunidade de participar disso e anunciar e falar com clareza e ajudar a alinhar, ou ficar gesticulando. Você acredita que o noivo está fazendo isso?
Você pode se pôr em pé. Eu quero orar. Eu sei que existe um decreto da terra que não pode ter tanta gente, não pode, mas eu sigo os decretos do céu, amém? Amém? A gente aprendeu muito sobre decreto nesses dias. A gente viu um governador lançar um decreto e as polícias sair para a rua, e os comércios fechar, e as pessoas ficar com medo de sair. Eu acho que Deus nos deu a chance de entender sobre os decretos do céu, porque quando Ele libera do céu é anjo que sai, é um monte de coisa que acontece no reino do Espírito. Ele nos deu a chance de entender tudo o que acontece quando Ele libera um decreto. Quanta coisa se movimenta porque houve um decreto. Ambientes como esse são perigosos, né? Palavras são decretos. Queima no teu coração, pastor, pastora, por comunicar com destreza, com ousadia, com intrepidez, aquilo que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Queima no teu coração. Então pega aí alguém que você não conheça e declare, libere isso sobre ele. Que seja liberado o ministério da palavra, o dom da palavra, a graça de comunicar as verdades do céu. Ore aí, dê a mão para alguém. Se você não quiser que ninguém ore por você, sente. Se você não quiser que ninguém ore por você, sente. Nós vamos adorar o Senhor. Libera aí. Ore por alguém que você não conheça. Libere palavras proféticas. Ore uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Pai, Senhor, em nós. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, como nos dias dos nossos pais. Faz outra vez, Senhor Jesus, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Som dos nossos corações, ministra o nosso interior. Tira de nós o que desagrada e faz outra vez, Senhor. Som dos nossos corações. Tira o que te desagrada e faz outra vez, Senhor. Som dos nossos corações. Ministra o nosso interior e faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, faz em nós.
em mim e nos meus irmãos. Faz na tua igreja, faz na tua igreja, faz em teus ministros, até que nos tornemos como um só homem, dos mais novos aos mais velhos. Faz outra vez, Senhor, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui. Assim como era nos primeiros dias, mas o teu venha habitar aqui. Assim como era nos primeiros dias, faz o teu querer em mim, venha habitar aqui, assim como era nos primeiros dias. Faz o teu querer em mim, venha habitar aqui, assim como era nos primeiros dias. Faz o teu querer em mim, venha